Quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração há alguns dias para trazer para a igreja. Mateus capítulo 14, versículo 25. Mateus 14, 25 até o 32. Hoje nós não vamos demorar muito, porque você está com frio, não é? Em torno aí de 1h45 nós encerramos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está nesse lugar. Jesus está aqui para te abençoar. Ele não vai deixar você passar por essa situação sem resolver ela para você. Aleluia. Mateus capítulo 14, verso 25 em diante, diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, aos discípulos, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando já ouviram essa passagem, já leram, não é? Eu creio que todo mundo já ouviu falar desse episódio famoso que está registrado aí na Bíblia. Pedro anda sobre as águas. Eles haviam entrado no barco e já estavam cruzando o mar há algum tempo, e já era bem madrugada, né? Tem uma versão que fala a quarta vigília da noite, já é próximo do amanhecer do dia. E o vento soprava muito forte contra eles, as ondas batiam no barco, havia, né, uma grande turbulência. E eles já numa altura do mar, e de repente aparece um ser, né, Felipe? Andando sobre as águas, no meio da ventania, as ondas batendo, e alguém aparece andando sobre as águas. E então eles ficaram apavorados, ficaram com medo, né? O que é aquilo? Não dava para enxergar direito. É um fantasma, né? Os mais incrédulos disseram: é a morte, veio nos buscar. O fato é que eles ficaram apavorados com aquilo, disseram: o que é isso? O que é isso? E aí Jesus diz: coragem, seus bandos de frouxos. Essa é a versão nossa, tá? Sou eu, não tenho medo. Aí Pedro fala algo muito interessante. Pedro diz: se és tu, então me manda andar sobre as águas e ir ao teu encontro. Pedro diz assim: ó, só tem um jeito de eu saber se é você. Eu sei que a tua palavra não cai por terra. Se é Jesus mesmo, então diga para mim andar sobre as águas. E aí Jesus diz: então venha. E aí quando Pedro pisa na água, a água estava dura. Como é que eu sei que é Jesus? A palavra dele não cai por terra. Às vezes, algumas pessoas interpretam errado algumas coisas que a gente faz. As pessoas foram ensinadas que é arrogância,
afrontar a Deus, você dizer, se esta palavra é de Deus, o milagre vai se manifestar. Você tem que ler a Bíblia. Se é o Senhor, então eu vou andar sobre as águas. É a maneira das pessoas verem que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é o Senhor. Quando nós pregamos uma palavra de cura, então se é o Senhor que está falando, eu vou ser curado. Se é o Senhor que está falando, então acabou hoje a opressão da minha vida. Se realmente é tu, Jesus, que está falando, então hoje eu recebo o meu milagre. Porque Jesus Cristo não erra, não falha. Ele tem a voz de comando sobre todas as coisas. E Pedro pôs à prova para saber se realmente era Jesus. É um fantasma, traduzindo, é um demônio, é um espírito. O que eles estavam imaginando é que aquilo era um espírito maligno. O que é um fantasma? E espírito maligno não faz ninguém andar sobre as águas. Ele diz, se é você mesmo, então manda eu ir até você. E ele diz, então venha. E Pedro sai caminhando sobre as águas. Aleluia. Se é você, então eu vou andar sobre as águas. Se é o Senhor, então basta uma ordem para que eu saia dessa situação. Se é o Senhor, então o meu milagre acontece hoje. Então você precisa aprender com Pedro, se é o Senhor, se isso aqui não é um engano, se realmente esses milagres são reais, se realmente aquela mulher estava pele e osso numa cama, e se realmente havia um diagnóstico médico comprovando uma síndrome, um problema de saúde, e ela não tem nada, então Ele vai fazer por mim também. Você crê que Jesus está aqui? Amém. Se Ele está aqui, então hoje é o teu dia. Amém. Aleluia. Agora olha só, Pedro vai caminhando sobre as águas, na direção de Jesus, e quando reparou no vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Eu estava lendo essa passagem e meditando nela e falando com Deus, falei, poxa vida, né? As circunstâncias da vida, o vento, as coisas, tira o nosso foco de Jesus, a gente começa a duvidar, e a gente começa a afundar, e o Espírito Santo me falou para ler de novo o texto. Eu comecei a ler, comecei a perceber uma coisa muito interessante. Pedro não duvidou da palavra de Jesus. Se ele tivesse duvidado, ele não tinha andado sobre as águas. Se é tu, me manda aí sobre as águas. Venha. Pedro acreditou. Porque ele sabia que Jesus era poderoso para fazer andar sobre as águas e que a palavra dele não caía por terra.
Então Pedro vai e começa a andar sobre as águas. Ele creu na palavra de Jesus. Eu falei, mas então por que Pedro ficou com medo e clamou Jesus? E aí Jesus diz assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus não está falando da dúvida de Pedro com relação a que Jesus era poderoso ou a palavra que Jesus havia dado. Pedro começou a afundar, então clamou: Senhor, me socorra. Pedro ficou com medo de morrer afogado. E então Jesus diz para ele: ô homem de pequena fé. Fala sério, né? O homem de pequena fé andou sobre as águas. Como é que nós poderíamos descrever a gente, né? Homens que nunca ouviram sobre a fé. Se o de pequena fé andou sobre as águas, meu Deus. Mas não é isso. O que Jesus está dizendo é assim: Pedro, como é que você é capaz de duvidar que eu, estando aqui, vou deixar você morrer afogado? Como que você é capaz de duvidar que eu vou deixar você morrer afogado se eu estou vendo você, cara? Pedro, parece que você não sabe quem que eu sou? Pedro não duvidou do poder dele. Pedro não duvidou da palavra dele. Pedro não acreditou que Jesus ia socorrer ele. Jesus está dizendo: cara, que tipo de Senhor você acha que eu sou? E o Espírito de Deus mandou te dar uma palavra nessa noite. Jesus Cristo não vai deixar você morrer afogado. Não importa o que você está passando. Não importa o que você está vivendo. Pastor, momento mais difícil da minha vida, a maior tribulação da minha vida. Eu já vi milagres, eu já recebi milagres, eu já vi o poder de Deus me curar muitas vezes, eu já andei sobre as águas, eu já caminhei sobre as águas, eu já confiei no que Ele disse, e eu vi o milagre acontecendo, mas agora eu estou afundando. Mas o Senhor Jesus diz para você: é impossível eu estar aqui e deixar você morrer afogado. Confie em mim. Se você fraquejar numa altura, não se preocupe, Ele estende a mão e te levanta. Se você está no lugar onde Jesus está presente, Ele não vai nunca deixar você morrer afogado. Essa doença não vai vencer você. Esse problema financeiro não vai te matar. A tua empresa não vai quebrar. Você não vai falir. Você diz: pastor, eu estou há anos lutando com uma situação. Você jamais morrerá afogado, porque Jesus Cristo está presente. Jesus o chamou de homem de pequena fé, por ele não entender que era impossível ele morrer na presença de Jesus. Ô Pedro, como é que você acha que eu vou deixar você morrer afogado, cara? Você precisa conhecê-lo melhor. Você precisa saber quem é o Jesus que você serve. Você precisa aprender a conhecê-lo. Você precisa começar a ter comunhão com Ele para você saber
que esse Jesus tem um caráter infalível, tem um caráter inabalável. Você precisa conhecer o melhor para saber que esse Jesus não gosta de ver você sofrer. Você precisa conhecer o melhor, você precisa de uma intimidade com Ele, para entender que esse Cristo que está vivo, Ele não te põe uma doença para tratar o teu caráter. Que esse Cristo que está vivo, Ele se preocupa com você. Você precisa conhecê-lo melhor para saber que é impossível estar diante dele e morrer afogado. Jesus Cristo não vai deixar isso acontecer com você. E há várias pessoas aqui nessa noite passando por circunstâncias difíceis. Coisas que estão tentando afogá-lo, destruí-lo, tirar você da presença de Deus, teu casamento, tua vida financeira. Mas você não vai perecer, porque a mão do Senhor está estendida na tua direção. Aleluia. Ele vai te pôr de novo para andar sobre as águas. Assim como Pedro andou sobre as águas e quando foi afundar, ele levanta ele de novo, põe ele em pé e diz: agora vamos para o barco. Como é que você acha que Pedro voltou para o barco? No colo de Jesus? Andando sobre as águas de novo. Não importa se você está se afundando, o que importa é que você não vai morrer. Não, pastor, mas nós já oramos várias vezes. Não importa se você está afundando, o que importa é que você não vai morrer. Ele vai te tirar. Ele está aqui. Aleluia. Você não vai perecer. Este mal não vai te destruir. Escute, homem, o teu nome não será envergonhado, o teu nome não será exposto, porque Ele está aqui. A tua família não vai para o inferno, o teu casamento não vai acabar. Esta pessoa vai mudar quando, pastor? Eu não sei, mas eu sei que ela não vai morrer afogada, porque Jesus Cristo não vai deixar. E ainda que você esteja na condição de Pedro, homem de pequena fé, Ele vai te tirar. Não vai. Mas o meu filho, pastor, ele não quer saber de nada, ele está rebelde, ele está no vício, ele está na prostituição, ele está se afundando. Jesus Cristo vai tirar ele de lá. Ele não vai morrer. Aleluia. Nós vamos ungir você, vamos orar com você. E o Senhor Jesus vai tirar muita gente hoje desse lugar. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus Cristo, amém.